Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tem me prendido Bom muito. dia! Hoje são 4 de junho de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Bacen, Banco Central do Brasil. O órgão que elaborou as questões, foi a Fundação Carlos Chagas. Antes de mostrar essa questão, quero dizer que ela trata de elipse, que é uma figura de linguagem, que é um recurso linguístico para deixar o texto ou a fala de uma beleza radiante. Então, usa-se a figura de linguagem, melhor dizendo, usam-se figuras de linguagem. Você tem elipse, zeugma, metáfora, metonímia, onomatopeia, pleonasmo, etc. São recursos linguísticos que embelezam o texto, embelezam a fala. Então essa questão é sobre elipse. Então aqui quero apenas dar uma explicação. O que é elipse? Essa figura de linguagem. O que é isso? Ocorre a elipse quando a gente omite um termo, uma palavra ou uma oração. Quando a gente omite uma palavra ou uma oração, isso se chama elipse. A coisa está oculta, não aparece, mas existe. A gente sente a presença dessa coisa, mas a gente não vê. Dá um exemplo aqui. Eu digo assim: na classe 10 alunos. Na classe 10 alunos. Você vê rapidamente que existe um termo aí que não aparece. Você não ouviu aí o termo, mas ele existe, ele está oculto, mas ele existe. Ele está omisso na grafia, na fala, mas ele existe. Então vamos lá. Na classe 10 alunos, você vê facilmente que aí existe um verbo que não aparece, mas ele existe. Eu estou dizendo que na classe existem 10 alunos, olha aí. Ou então, na classe há 10 alunos, o verbo haver no sentido de existir. Então, quando você omite o verbo aí, no caso, na oração, eu digo, na classe 10 alunos. Então, eu omiti um verbo aí, na classe há 10 alunos, existem 10 alunos. Então, quando eu omito um verbo, uma palavra ou uma oração, então aí é a figura de linguagem chamada elipse. Então, quando eu digo na classe 10 alunos, há uma figura aí de linguagem chamada elipse. O verbo haver está implícito aí. Na classe 10 alunos. Então eu estou dizendo na classe há 10 alunos, verbo haver. Ou então existem 10 alunos, entendeu? Então isso aí é elipse. Essa elipse, essa omissão, ela ocorre também quando a gente, num texto, a gente repete uma coisa que já foi dita antes. Quando a omissão é em relação a uma palavra ou a uma oração que já foi mencionada antes, então essa elipse muda o nome, passa para zeugma, zeugma. Então veja, quando a omissão da palavra, a omissão não apareceu antes em outro texto, então temos elipse. Quando a omissão em relação a uma palavra que apareceu já antes, então temos o zeugma. Então o zeugma é uma espécie de elipse. Então veja a diferença da elipse para o zeugma. Eu digo assim: Paulo tem
2 carros. Joaquim, 1. Olha aí. Paulo tem 2 carros. Joaquim, 1. Então você vê que quando eu digo Joaquim 1, Joaquim tem 1. Paulo tem 2 carros. Joaquim tem 1. Então eu omiti na segunda oração o verbo ter. Veja, Paulo tem 2 carros. Joaquim, 1. Então Joaquim tem. Está o termo aí omisso. Só que, veja a diferença. Quando eu digo Joaquim, 1, eu estou me referindo ao verbo ter, que já foi citado antes. Eu digo, ó, Paulo tem 2 carros. Joaquim, 1. Então, em Joaquim 1, está omisso, você não vê o verbo ter. Só que esse verbo ter, ele apareceu na oração anterior. Quando aparece na oração anterior, aí temos zeugma, que é uma espécie de elipse. Quando esse termo omisso não aparece na oração anterior, no exemplo aqui, na classe 10 alunos, aí temos a elipse. Então o zeugma é uma elipse, só que a diferença é que no zeugma a palavra omissa em oculta já foi citada antes. Na elipse não. A diferença é essa. Então o texto é sobre isso, a questão aqui no concurso do Banco Central do Brasil. Então vamos aí à questão. Acompanhe aí. Traz assim: para se evitar repetição de palavras, expressões ou frases, pode-se recorrer a uma elipse. Embora não se represente de novo na frase, o elemento oculto estará subentendido. Então vem a questão. Considerando-se o contexto, há a elipse de... E aí vem as opções A, B, C, D, E. Veja aí. Essa questão traz em cada opção palavras em destaque. Você vê aí na opção A, palavra em destaque, na vida. Então vamos estudar aí essa opção A para que você entenda a questão. Então o que é que a questão quer? Veja aí o texto, na opção A. O texto aí entre aspas, vem assim: a acumulação primitiva nos oferece a liberdade de mudar e subir na vida, ou seja, de cultivar visões, sonhos e devaneios de aventura e sucesso. O que essa questão aí ela está insinuando? Ela está dizendo aí que a expressão em destaque na vida, você vê aí em negrito, ela está aí trazendo essa expressão na vida para que você consiga aí desvendar se essa expressão no texto é uma elipse, entendeu? É isso que a questão quer. Ela quer que você descubra aí se essa expressão na vida em destaque, no texto, ela aparece como elipse, oculta no texto. Então aí é para você descobrir isso. Vejamos a opção B de bola. Traz a palavra aí em destaque sonho infinito. Será que sonho infinito dentro do texto aí, será que é elipse? Aparece como elipse? É isso que a questão quer. Veja a opção C de casa. Traz aí a palavra em destaque, o que importa. Será que esses termos aí, o que importa no texto aí, ele aparece como, as expressões aparecem como elipse? É isso que a questão quer. Então você vai procurar a única opção em que a palavra em destaque no texto seja uma elipse, ou seja, em que essa palavra em destaque no texto, ela aparece lá, ela não aparece de forma visual na escrita, mas ela existe no texto. É a omissão de um termo, de termos. E aí uma elipse, entendeu? Elipse é quando a palavra existe, só que ela não aparece na fala e nem na grafia, mas ela está implícita.
Então veja aí qual é a opção em que a palavra em destaque apareça no texto como elipse, como uma palavra oculta, mas existe. Certinho, gente? É o mesmo exemplo que eu dei aqui. Na classe, 10 alunos. Aí é uma elipse, uma omissão de uma palavra que existe aí. Na classe, 10 alunos. Eu estou dizendo que na classe há, verbo haver no sentido de existir. Ou então, existem. Na classe, existem 10 alunos. E usando a elipse, na classe, 10 alunos. Houve aí a omissão de existem. E aí uma elipse. Então procure aí a opção, depois eu volto. Muito bem. Então vamos aí procurar a única opção em que a palavra em destaque seja uma elipse, em que ela apareça no texto de forma oculta, mas ela aparece. Então vamos à opção A. Veja o texto aí. A acumulação primitiva nos oferece a liberdade de mudar e subir na vida, ou seja, de cultivar visões, sonhos e devaneios de aventura e sucesso. Veja com bastante atenção que aí aparece uma elipse, só que essa elipse não se trata das expressões na vida, como aparece aí na opção A, na vida, em destaque, em negrito. A elipse não é nessa expressão na vida. A elipse aparece aí na opção A, é em relação ao termo a liberdade. A liberdade na opção A é a elipse e não as expressões na vida. Veja aí, a acumulação primitiva nos oferece a liberdade de mudar e de subir na vida. Ou seja, aí vem a elipse. A liberdade de cultivar visões, sonhos e devaneios de aventura e sucesso. Entendeu aí? Na opção A, existe elipse, mas ela não é aí, nessa expressão, ela não aparece na expressão na vida, como diz aí a opção A. Na vida, no texto, não é elipse. A elipse aí é a liberdade. Veja novamente. A acumulação primitiva nos oferece a liberdade de mudar e subir na vida. Ou seja, veja aí vem a liberdade, elipse, de cultivar visões. Quando eu digo de cultivar visões, estou me referindo à liberdade de mudar, a liberdade de subir na vida, a liberdade de cultivar visões, a liberdade de cultivar sonhos, entendeu? Então, no texto, na opção A, existe a elipse, a omissão da palavra, só que não é a expressão na vida, viu aí?
Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que traga a palavra em destaque, que seja uma elipse. Na opção A, não. A expressão na vida não é elipse. Elipse na opção A é a palavra, aí os termos, a liberdade. Aí sim, elipse. Vejamos a opção B de bola. Ela diz aí que a expressão sonho infinito, na frase aí, na oração, é uma elipse. Vejamos. Trata-se de alimentar um sonho infinito de perfectibilidade e, portanto, uma insatisfação radical. Diz a opção B de bola que sonho infinito aí está implícito depois na oração. Não é elipse aí, sonho infinito. Veja que na opção B de bola, a elipse aí é a expressão de alimentar. De alimentar. Ela aparece lá na frente, oculta. Ela está oculta, mas existe aí na oração. Veja, vamos lá. Na opção B. Trata-se de alimentar um sonho infinito de perfectibilidade e, portanto, de alimentar uma insatisfação radical. Viu aí? Na opção B, trata-se de alimentar um sonho infinito de perfectibilidade e, portanto, de alimentar uma insatisfação radical. Viu aí? O verbo, veja aí, a expressão de alimentar, ela está implícita aqui antes de uma satisfação radical. Ou seja, trata-se de alimentar um sonho. Trata-se de alimentar uma insatisfação radical. Então, na opção B de bola, o termo que está oculto lá na frente é de alimentar. Trata-se de alimentar um sonho, trata-se de alimentar uma insatisfação radical. E não a palavra sonho infinito. A opção B também não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Ela diz aí que a expressão o que importa aparece na oração como elipse, oculta. Será que é verdade? Vamos ver. Vamos ler aí o texto, na opção C de casa. O que importa não é lhe vender mais uma roupa, uma cortina, uma lipoaspiração. É alimentar nele sonhos de elegância perfeita, casa perfeita e corpo perfeito. Então, será que a expressão o que importa em destaque aí, na opção C, será que o que importa funciona como elipse lá na frente no texto? Sim, claro que sim. A opção C é a opção que a questão quer. O que importa dentro da oração aí aparece como elipse, oculta, implícita. Vejamos. Olha o texto aí, na opção C. O que importa não é lhe vender mais uma roupa, uma cortina, uma lipoaspiração. O que importa é alimentar nele sonhos de elegância perfeita, casa perfeita e corpo perfeito. Viu aí? A expressão o que importa, que aparece no início da oração, volta aí a aparecer no texto antes de é alimentar. O que importa não é lhe vender uma roupa, o que importa é alimentar nele. Olha aí. Então, o que importa aparece aí como elipse. E como ela foi citada antes, aí seria uma elipse com o nome de zeugma, não é isso? Elipse com o nome de zeugma, porque a palavra foi citada antes. O que importa no início aí do texto. E ela se repetiu aqui antes de é alimentar. O que importa é alimentar. Viu aí, gente? Então a opção C é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Ela diz que a palavra aí, o verbo pudéssemos, na oração aí aparece como elipse, oculto. Será? Vejamos. Olha o texto. Provavelmente seria uma catástrofe se pudéssemos, de repente, acalmar a nossa insatisfação. Será que a expressão aí, pudéssemos,
aparece como elipse no texto? Não. No texto aqui da opção D de dado não aparece elipse. Não há termo algum aí, termo algum oculto, omisso. Não há. Não existe elipse na opção D de dado. Provavelmente seria uma catástrofe se pudéssemos de repente acalmar a nossa insatisfação. Então não há elipse aí na opção D. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. A opção E traz a palavra aí em destaque, o sentimento. E ela diz que essa palavra aí, o sentimento, essa expressão, na oração, dentro da oração, é uma elipse. Será que é verdade? Vejamos. Vejamos a oração na opção E. Pois esses sonhos perpetuam o sentimento de nossa inadequação e garantem, assim, que ele seja parte inalterável, definidora, da personalidade contemporânea. Se você prestar bem atenção, a expressão o sentimento dentro da oração aí não aparece como elipse. Então a opção E não é a opção que a questão quer. Existe elipse aí nesse texto da opção E, só que não é a palavra o sentimento. A elipse aí está na palavra parte. Ela aparece lá na frente, oculta. Então veja aí, pois esses sonhos perpetuam o sentimento de nossa inadequação e garantem assim que esse sentimento, veja aí, que ele seja parte inalterável, definidora. Olha aqui, veja, que ele seja parte inalterável. E aqui está omisso o substantivo parte, ó. Que ele seja parte inalterável, parte definidora da personalidade contemporânea. Viu aí? Então, nessa expressão aqui, veja, que ele seja parte inalterável. E aqui, definidora, ou seja, há um termo aqui que está omisso, oculto. Esse termo é parte. Veja, que ele seja parte inalterável, parte definidora. Viu aí? Então aqui é uma elipse chamada zilgma. Por quê? Porque essa palavra parte já foi citada antes no texto. Olha aqui, parte inalterável. A palavra está aqui, já foi citada antes, e ela é omissa lá na frente. Parte inalterável. E aqui, parte definidora. Então aqui, uma elipse chamada zeugma, porque a palavra foi citada antes. Entendeu, gente? Então, resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa, porque nessa opção, a palavra em destaque, os termos em destaque, o que importa, realmente, lá na frente no texto, ele está omisso, mas é esse o termo que está omisso. O que importa é a elipse, é o zeugma na oração aí. Então a opção certa é a opção C de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.